Quinta-feira, 14 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Bom dia para você. As últimas semanas nos ensinaram a ser mais fortes, não é não? Não apenas pelos mortos de Covid, a doença avançando, os impactos grandes na economia, mas também pela forma como estamos lidando com tudo isso. Governos que não se falam, decisões contraditórias. Sai ministro, entra ministro, balança ministro. Mas há notícias a serem comemoradas, o número de recuperados, todo dia divulgamos aqui, é grande. As pesquisas por vacinas e remédios, elas estão andando. Conhecemos a cada dia mais alguma coisa do vírus. A gente destaca as formas criativas que parentes estão encontrando para se aproximar dos seus idosos isolados. O programa vai discutir também o alerta da Organização Mundial de Saúde, prevendo que teremos que conviver com medidas restritivas indo e voltando por pelo menos mais 5 anos. Você pode escrever para a gente pelas redes sociais, #PerguntaCorona, tudo junto, Pergunta Corona. Estão aqui no estúdio hoje Miriam Dalben, epidemiologista, e Dorval Costa, infectologista. Para tentar conter o avanço da pandemia, estados e municípios vêm adotando diferentes medidas de isolamento social. Muitas cidades aderiram ao chamado lockdown, outras fecharam parcialmente ruas e centros comerciais. Teresópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, implantou restrições, uma delas bem curiosa, o rodízio por CPF. Funciona assim: quem tem o dígito final par no número do CPF só vai poder sair de casa em dias pares, como hoje, dia 14. Quem tem o final ímpar sai nos dias ímpares. A medida, claro, vale somente para caso em que a pessoa precisa sair de casa, ir para uma farmácia, fazer compras no mercado. A medida foi publicada no Diário Oficial da cidade e vale até a próxima quarta-feira. A multa para quem não cumprir é de R$ 136. Até o momento, Teresópolis já registrou 404 casos de Covid-19 e 8 mortes, segundo a Prefeitura. Deixa eu começar comentando com vocês, então, doutor Dorval, doutora Miriam, obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. A gente não vai julgar aqui essa questão do rodízio por CPF. Teve um país que fez um rodízio também, homem e mulher. Homens saem terças, quintas e sábados, mulheres saem segundas, quartas e sextas. Domingo ninguém sai de casa. Mas a gente não vai julgar isso aqui. A questão é, cada um está achando uma maneira de incentivar o isolamento. Mas as pessoas, pelo menos aqui no Brasil a gente percebe isso, é difícil para elas fazerem isolamento, tanto que a gente apela para o lockdown. O que a gente está perdendo com isso? Parece que é um cabo de guerra, respeita, não respeita, sai, não sai. O que a gente está perdendo com isso enquanto a gente não cumprir esse isolamento como deveríamos cumprir, doutor Dorval? Acho que a ideia principal é que a gente tem que ter medidas individuais e uma conscientização da população. Então, não adianta a gente fazer uma medida com controle de CPF e a pessoa não ter a consciência disso e ela voltar para a rua e ela, infelizmente, quebrar esse cuidado. Então, o cuidado individual, cada um mantendo a distância, usando a máscara, fazendo a higienização das mãos, esse é o ponto mais importante. Porque as consequências de não fazer isolamento hoje vão aparecer daqui a 14 dias. Doutora Miriam estava falando aqui antes de começar o programa que ela tinha sentido na emergência onde ela trabalha, muitos casos no começo, aí a gente apertou o isolamento, houve uma queda em todas as emergências, a senhora falou isso, mas em todas as emergências ocorreram isso, uma queda, e agora está sentindo uma volta de novo. É isso? Isso, o que a gente tem visto em São Paulo, na verdade, é que o respeito ao isolamento social nas últimas semanas ele tem caído. Né? E a gente sente a repercussão isso na movimentação do pronto-socorro mais ou menos 14 dias depois. Porque a gente pensa que o período de incubação, que é quando você tem o contato com o vírus, até você começar a desenvolver os sintomas, em média, são 7 dias. E o período que você começa a desenvolver os sintomas até você precisar do leito hospitalar são mais 7 dias. Então, o efeito das pessoas andando mais e se mobilizando mais, a gente vai acabar sentindo 14 dias depois nos leitos hospitalares, na demanda por hospital. Que é quando vai começar a chegar, a grande preocupação é se vai chegar num grande volume e não ter capacidade para atender essas pessoas. Exatamente. No Rio de Janeiro, as câmeras que monitoram o trânsito na cidade viraram aliadas no enfrentamento da pandemia. Elas foram adaptadas para identificar aglomerações na rua. Quem fez essa reportagem foi o colega Ari Peixoto. E você vai reparar, ele está sem máscara porque está trabalhando de casa. Do asfalto para as calçadas, em vez de carros, pedestres. As câmeras da 7 Rio estão monitorando a circulação de pessoas para estimar a distância entre elas durante a pandemia. A empresa que já opera as câmeras de trânsito usou ferramentas de inteligência artificial para reprogramar os equipamentos.
O Rio é a primeira cidade do estado a adotar esse sistema de análise de distanciamento social e vai seguir os padrões da Organização Mundial da Saúde. As câmeras são capazes de medir a distância entre as pessoas que estão circulando nas ruas e, assim, indicar se elas estão seguras ou em risco de contágio do novo coronavírus. Quando as pessoas estão numa distância de 1,5 metro ou mais, o alerta tem a cor verde. Quando esse espaço começa a diminuir, aparece o alarme amarelo. E o alerta vermelho mostra pessoas que estão muito próximas. Quando a 7 Rio recebe um sinal vermelho, existem duas ações que a 7 Rio pode tomar. A primeira, uma ação mais imediata, de identificar um foco de aglomeração e ir com a Guarda Municipal disseminar ou diminuir esse foco, né? Ou de forma preventiva, planejada, em alguns pontos, por exemplo, saída de metrô ou algum local que eles consigam identificar um aglomerado natural, fazer um planejamento com grades que divida e que separe as pessoas. Segundo o Leonardo, não houve custo para a Prefeitura na adaptação das 598 câmeras de trânsito instaladas no centro e nas zonas norte, sul e oeste. Ele disse ainda que garante a privacidade das imagens. E as pessoas têm que colaborar também, né, cá entre nós. Os governos estaduais e municipais têm autonomia para ditar políticas públicas de prevenção e combate ao coronavírus. O resultado disso é que as respostas das autoridades têm variado de lugar para lugar. E os resultados também. A Fundação Oswaldo Cruz publicou um estudo em que analisa o primeiro mês de gestão da pandemia no Brasil. Sobre isso, eu converso agora com o coordenador da pesquisa, Carlos Machado de Freitas, para entender o que está dando certo e o que não está indo tão bem assim. Bom dia, professor Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Em diferentes estados e municípios, o isolamento foi a medida mais adotada. Mas os números de casos confirmados, de mortes, esses números seguem em alta. Erramos em algum local aí, especificamente sobre a questão do isolamento? Erramos no sentido de ter medidas coordenadas entre os diferentes estados e dentro dos estados, nos diferentes municípios. Quando a gente analisa os decretos, adotando medidas de distanciamento social, bem como outras, eles começam a partir do dia 13 de março, ou seja, 2 dias depois da OMS ter declarado a Covid-19 como uma pandemia global. O que a gente assistiu foi os estados adotando medidas, mas de forma não coordenada e não relacionada necessariamente com o cenário epidemiológico. Nós já tínhamos, naquele momento, conhecimentos do que tinha sido adotado na Coreia, na China, né, que são realidades bem diferentes da nossa, mas também da situação da Espanha e da Itália. Ou seja, já tínhamos conhecimento suficiente da importância das medidas de distanciamento social. O que ocorreu no Brasil não só foi a adoção dessas medidas de forma não coordenada, e para que sejam coordenadas você tem que ter coordenação no nível dos estados e no nível federal, como também uma certa incongruência entre o que vinha sendo proposto pelo Ministério da Saúde ou autoridades sanitárias no nível estadual e muitas vezes os discursos, as falas e ações dos governantes principais no nível central e no nível estadual. Isso é muito importante de se considerar, porque a incongruência entre as falas e as medidas gera falta de confiança. Então, não há campanha pública que dê certo quando eu tenho mensagens absolutamente contraditórias. Um segundo aspecto... Não, desculpa cortar o senhor. Em cima desse ponto, a gente ouve muita gente falando, muita autoridade falando fique em casa, e no mesmo dia a gente tem a notícia de que salão de beleza é uma atividade essencial. Na cabeça das pessoas, qual é o impacto dessas mensagens que me parecem ser muito diferentes? Essas mensagens, elas são muito diferentes, geram uma incongruência, uma contradição e rompe a confiança, das pessoas em acreditarem que aquelas medidas são efetivamente importantes. O que nós vimos nos países civilizados foi os governantes assumindo a liderança nesse processo. Sem os governantes centrais assumindo a liderança, usando máscaras, medidas de distanciamento social, defendendo essas medidas, a gente não tem como avançar. Eu acho que a gente tem algumas experiências positivas, mas as medidas de distanciamento social,
elas não podem estar dissociadas do fortalecimento da capacidade do sistema de saúde, esse é um critério, da vigilância epidemiológica, da possibilidade de rastreamento, do isolamento das pessoas, não é? Sintomáticas, da quarentena, né, das pessoas que tiveram exposição. Então, sem essas medidas, as medidas de distanciamento social, na forma como a gente vem adotando no Brasil, não é? Que a adoção parcial dessas medidas, elas estão prolongando o sofrimento com impacto tremendo, não só na epidemia, não é? Os dados de casos e óbitos vêm subindo, além do impacto econômico e social, ou seja, nós estamos prolongando o impacto econômico e social. Agora, professor, desculpa cortar o senhor mais uma vez, mas nosso tempo está acabando já. O senhor falou que há pontos positivos. Elenca para a gente alguns desses pontos positivos. Bem, eu acho que o primeiro ponto positivo, e essas medidas foram adotadas em alguns estados, eu posso citar Rio de Janeiro, São Paulo ou no sul do país, a proibição de eventos públicos foi imediatamente adotada, né, de reuniões, de eventos, de espaços públicos, da rotina dos empreendimentos de caráter essencial e não essencial, né, e a gente precisa ter claramente o que não é essencial. Salão de beleza não é um serviço essencial, não é assim, barbearia não é um serviço essencial nesse momento, sem sombra de dúvida. Não é? A questão dos transportes públicos no sul do país, inclusive envolvendo no Rio Grande do Sul, a higienização do transporte público, mas aí se eu tenho rodízio ou tenho a redução dos transportes, sem pensar a logística disso e que áreas atinge, eu tenho uma situação como a de São Paulo, por exemplo, que é a lotação do transporte público. Então, assim, nós já temos conhecimento de várias medidas que foram adotadas em diferentes países, deram certo. O que a gente precisa fazer é adotar esse conjunto de medidas e o lockdown, quando for necessário, nos estados e municípios onde a crise e a curva vem subindo, para a gente evitar de agravar essa crise. Mas o conhecimento já há. O que a gente precisa é a adoção dessas medidas com ciência. Né? Muito bom. Consciência no sentido duplo, né? Consciência das medidas e a ciência orientando as mesmas. Então, nós temos medidas que deram certos, alguns estados têm conseguido reduzir a curva e a gente tem que seguir em frente, tem que seguir de modo coordenado junto. Carlos Machado de Freitas, especialista em saúde pública da Fiocruz, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Agora, o professor Carlos falou muito bem, a gente vai ter que conviver ainda por mais tempo com essas medidas de isolamento, a gente vai ter que ter paciência com elas, porque elas poderão ir e voltar por algum tempo, e quem diz isso para a gente é a Organização Mundial de Saúde, que hoje falou que a gente pode ter que conviver com essas medidas por mais 5 anos. Esse é o prazo mesmo para a gente acabar com esse vírus, ou corremos o risco, como diz a OMS, de se tornar uma doença endêmica, que vai continuar a conviver com a gente aqui? Eu acho assim, que ela vai se tornar uma doença endêmica, a gente não tem dúvida. Não tem dúvida, né? Mais? Acho que não. É um vírus que ele vai ficar circulando na população de tempos em tempos. Mesmo com vacina? Agora, com vacina, a gente vai ficar numa situação mais confortável. Então, a gente sabe, por exemplo, que quando a gente atingir mais ou menos 60% da população já imune a esse vírus, a gente vai ter uma situação mais confortável para voltar àquela situação de normalidade que a gente vivia antes. Só que a gente está muito distante disso ainda, né? Então, tem alguns estudos sendo feitos que, por exemplo, em São Paulo, a gente tem mais ou menos 3% só da população imune ao vírus nesse momento. Então, a gente tem um grande caminho para percorrer ainda, sem conseguir voltar àquela situação de normalidade que a gente tinha antes. Esse negócio da imunidade de rebanho, de atingir 60% da população, a população estaria mais ou menos protegida, assim, é bastante discutível, né? A Espanha, eu li uma pesquisa hoje feita pelo governo espanhol. Na Espanha, nós tivemos 27 mil mortes até agora, 228 mil casos, o país foi tomado por isso, foi terrível. Aí você pensa, devemos ter um número grande de imunidade de rebanho por lá. Na região da capital, Madrid, 14% estão imunizados, é verdade. Mas na média, o país inteiro está em 5% só. E eles tiveram uma dose cavalar dessa doença, estão sofrendo ainda com isso. Vai demorar muito para a gente ter essa imunidade de rebanho assim mesmo? A gente imagina que essa imunidade de rebanho ainda demore, porque nós temos hoje uma doença que ela não tem controle do ponto de vista de vacina, ela ainda não tem medicamentos que sejam efetivos comprovadamente, e isso faz com que a gente tenha uma população susceptível, e a função da gente deixar essa população em casa é diminuir a quantidade de pessoas que está se infectando, para que a gente não tenha uma sobrecarga de hospitais, sobrecarga principalmente dos leitos de terapia intensiva,
até que a gente tenha uma solução melhor, até que exista uma vacina, que talvez demore um ano e meio, desde que tudo isso começou, até que a gente tenha um medicamento que seja comprovadamente por estudos mostrando que tem alguma solução. Enquanto isso não aparecer, a gente vai ter ainda, em várias cidades, períodos de melhoria, então melhora, diminui um pouco as medidas, infelizmente volta a aumentar os casos, fecha-se algumas áreas, algumas regiões, deixa-se pessoas que têm um risco maior de evoluir com complicações, essa pessoa ela fica em casa e testa-se muito. A gente tem a ideia de que testar é sempre bom e o teste, nesse caso, ele é um teste que ele vai nos ajudar a mostrar um pouco mais para frente quem já pegou, quem não pegou e a partir de então ter um pouco mais de segurança para deixar essa população que já pegou eventualmente sair, já que a gente ainda não tem comprovação de que esse vírus ele novamente infectaria essa mesma pessoa. Na experiência de vocês, o Brasil quer chegar a fazer 40 milhões de testes até dezembro para tentar ter uma noção de como está a doença em diferentes etapas até o fim do ano. Na experiência de vocês, na vivência, a gente já está melhorando nessa questão de testes? É que dos 46 milhões esperados, a gente fez, parece que 500 mil testes ainda. Acho que é muito pouco para um país do nosso tamanho e no momento grave que a gente está vivendo. Vocês estão percebendo melhora nisso? A gente está tendo mais acesso a teste? Eu acho que é muito pouco ainda, mas o que a gente tem visto é que o governo tem se mobilizado para que os testes comecem a chegar, né? Então, assim, a gente tinha, por exemplo, uma situação em São Paulo onde a gente tinha vários pacientes suspeitos aguardando a confirmação nos laboratórios de referência, né? E isso foi, de certa forma, solucionado, mas ainda é muito aquém da quantidade de testes que a gente vai precisar de fazer para avaliar como que está a nossa população. E existem prioridades dentro disso, né? A gente, no momento que você tem menos testes, você prioriza as pessoas de mais risco, as que estão internadas, os profissionais de saúde, e à medida que você vai tendo disponibilidade, naturalmente você vai testar aqueles que têm mais risco de ter complicações, até que eu consiga testar a maior parte da população. A questão é que a gente precisaria estar testando agora as pessoas para a gente ter uma noção mais clara de como está a doença aqui, né? E infelizmente a gente não tem isso ainda. Evolutivamente, melhorou muito nas últimas semanas, mas ainda pode melhorar mais. A gente pode não gostar dessa história de distanciamento social, mas vai ter que se acostumar com ela. Talvez por algumas semanas, alguns meses e provavelmente a gente vai ter que mudar alguns hábitos para sempre. Nesse espírito de transformação, a gente tem imagens de um restaurante de Bangkok, na Tailândia, que teve uma ideia curiosa. Colocou ursos de pelúcia nas cadeiras para incentivar os clientes a pularem os assentos. É uma maneira simpática de estimular as pessoas a não se sentarem muito próximas. Quem vai comer sozinho, agora tem uma companhia de um panda à mesa. Tudo indica que a Tailândia tenha controlado a epidemia. Hoje, por exemplo, não houve registros de novos casos nem mortes causadas pela doença. A retomada das atividades em vários países traz alívio e preocupação. Esta semana, o maior especialista em infecções dos Estados Unidos alertou num depoimento no Congresso que se a abertura não for cuidadosa, haverá mortes e sofrimento desnecessários. A equação exposição ao vírus mais tempo é determinante para a contaminação no ambiente de trabalho. A gente tem um exemplo para mostrar. Um funcionário infectado com o novo coronavírus foi trabalhar em um call center no 11º andar de um prédio. No mesmo andar havia outros 215 trabalhadores. Em uma semana, 94 pessoas estavam contaminadas. Observe que em um lado do escritório há muito mais infecções que no outro. Isso mostra que mais do que a contaminação pelo contato de maçanetas ou botões de elevadores, ficar em um lugar fechado perto de infectados por um longo período de tempo aumenta as chances de contaminação. Mais 3 pessoas de outros andares do prédio foram infectadas, mas não ficou comprovado se a contaminação delas partiu do call center. A gente já viu uma reportagem no Fantástico mostrando como o vírus segue meio que o fluxo do ar-condicionado. Num ambiente fechado como o escritório não seria diferente. Quer dizer, a ideia é que a gente não vai mais ter janela fechada. Eu imagino que não, né? De uma maneira geral, a gente precisa entender que quando volta a trabalhar, você precisa ter um novo jeito de lidar com as coisas. Então, você precisa usar máscara. Então, ainda que a gente não tenha daqui a algum tempo lockdown, que a gente não tenha quarentena, esse retorno gradual ele vai ser de uma maneira muito diferente para todos. Ele vai ser com um cuidado muito maior na higienização das mãos, ele vai ser com um distanciamento natural. Então,
por exemplo, num ambiente de call center, eu preciso ter uma distância mínima, eu preciso ter uma higienização dos materiais que aquele profissional usa, todos têm que trabalhar de máscara nesse primeiro momento, e a gente tem que tomar muito cuidado com o contato nos olhos, com o contato na máscara, exatamente porque são maneiras que são conhecidas de transmissão fora de casa. Então, esse cuidado ele é muito importante. Uma coisa legal da gente lembrar é que, assim, a gente fica meio apavorado quando surgem esses trabalhos de transmissão pelo ar. Fico mesmo. Né? De talvez partículas com vírus que são eliminadas no ar e que são fontes potenciais de contaminação. Uma coisa boa para a gente lembrar, para acalmar o coração, é que quando a gente indica o uso da máscara por todas as pessoas, um dos efeitos do uso da máscara é que a pessoa que está usando a máscara, ela funciona como um anteparo para que a pessoa que está transmitindo o vírus não elimine essas partículas no ar com o vírus. Então, isso é uma estratégia de prevenção à disseminação da doença bastante interessante. Mas ninguém respondeu a minha pergunta. Eu vou ter que abrir as janelas do escritório? Vai. A nossa redação, por exemplo, é toda fechada. A gente vai ter que criar, pelo menos, uma circulação maior de ar nos ambientes fechados? No ambiente que eu tiver possibilidade de deixar aberto, o ambiente com circulação de ar, ele transmite menos, porque eu não vou ter o ar no ar-condicionado. Mas existem alguns ambientes que eu não posso deixar abertos. Então, exemplo de um hospital, um centro cirúrgico, por exemplo. Claro. E aí eu tenho filtros que são colocados no ar-condicionado para poder fazer essa filtragem. Mas, de uma maneira geral, se eu posso deixar um ambiente aberto, eu diminuo a possibilidade de que esse vírus fique circulando. Mas o que a Miriam falou é muito interessante. A gente tem que ter medidas que nos protejam nessa nova vida pós-saída. E o uso da máscara é uma coisa que vai proteger, de uma maneira ou de outra, tanto quem está infectado e não sabe, quanto quem não está infectado e não quer pegar. Em algumas cidades, já virou rotina higienizar pontos de ônibus, estações de metrô e outros locais públicos. No Rio, mais de 400 comunidades já foram higienizadas desde o início da pandemia. O projeto da Companhia de Limpeza Urbana começou pela Rocinha, a maior favela carioca. A limpeza é feita com água de reuso e detergente neutro. Em algumas comunidades, são os moradores que fazem a lavagem dos becos e vielas. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, quem entra ou sai do pronto-socorro central passa por um túnel de desinfecção. Segundo a prefeitura, o produto pulverizado tem o mesmo efeito da água sanitária. Em Salvador, um equipamento parecido foi instalado na entrada de uma casa de repouso para idosos. Um produto à base de cloro é liberado dentro da cabine. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já estava de olho nessas ações de limpeza e emitiu uma nota técnica. E a gente vai saber os detalhes dessa nota técnica indo direto para Brasília com o repórter Fabiano Andrade. Fabiano, bom dia para você. Essa nota saiu ontem, não é isso? É isso, bom dia para você, Márcio, bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Saiu ontem essa nota e ela foi feita com base na revisão de toda a literatura da OMS, da FDA nos Estados Unidos, da Agência de Saúde Europeia e concluiu o seguinte, que esses túneis de descontaminação não só não têm eficácia científica comprovada, como inclusive podem causar riscos à saúde. É o seguinte, a Anvisa autoriza o uso de alguns produtos saneantes para a desinfecção, por exemplo, de pisos, superfícies, mas a aplicação desses produtos diretamente nas pessoas ou nas roupas pode sim causar problemas de saúde. São produtos como hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e o quaternário de amônio. Eles causam irritação nas vias respiratórias, podem causar também reações alérgicas e, em último caso, levar até edemas pulmonares. E o gás de ozônio também, aquele túnel de iluminação, que tem sido utilizado por algumas redes de supermercado para dar uma sensação de limpeza, de higienização das pessoas que estão entrando ali. Segundo a Anvisa, a exposição até moderada ao gás ozônio pode causar desconforto respiratório, problemas respiratórios severos, levando inclusive até a morte. Mudando de assunto, aqui no Ministério da Saúde, estava previsto para ontem a divulgação daquele plano de desconfinamento. Ainda não houve um consenso com os secretários de saúde, que dizem que é importante ter um plano, mas que esse não é o melhor momento para tratar sobre isso. E o Palácio do Planalto também pediu ajustes. Por enquanto, portanto, não temos ainda o plano de desconfinamento que foi prometido pelo governo. É importante saber o que vai acontecer nesse período de pós-pandemia. Mas agora, com os números batendo recorde, a avaliação do governo é que o foco deve ser outro, né, Márcio?
Pois é, esse plano seria apresentado ontem, segundo o ministro Taixe, o pessoal do Ministério da Saúde falou isso na terça ou na segunda-feira, mas infelizmente a entrevista coletiva foi desmarcada, faltando 8 minutos para as 5 da tarde, que é a hora tradicional que ela sempre acontece. A gente não sabe muito bem por quê, eles dizem que não houve acordo aí no plano entre o governo federal e as prefeituras, os estados. A gente vai tentar entender isso um pouco mais para frente. Fabiano, muito obrigado. Agora, voltando para a questão da desinfecção, a Anvisa acabou com os túneis, disse que não presta para nada. É isso mesmo? Não adianta muita coisa? Não, não adianta. Então, a gente tem que pensar que, na verdade, o mecanismo de transmissão pelo contato e a parte do corpo que a gente tem que se preocupar em desinfetar são as mãos, né? E quando você borrifa esse tipo de produto, hipoclorito, você corre o risco de causar outros problemas. Então, irritações oculares, inflamações no pulmão pela inalação desses produtos, irritações de pele. Então, não é uma estratégia eficaz de controle da disseminação do vírus, não. E dá aquela falsa sensação de segurança também, né? Estou imunizado, passei pelo túnel e sai tocando nas coisas, sai coçando, levando a mão para o rosto. Isso pode ser muito mais perigoso quando a pessoa acha que usou o desinfetante ou passou por um túnel e ela deixa de fazer outras medidas e ela encosta a mão em locais e depois não higieniza adequadamente. O profissional de saúde, da mesma maneira, ele dentro do ambiente de saúde, ele tem todas as medidas que ele faz com uso de EPI e higienização de mãos. Vamos voltar, vamos aqui para o nosso telão, nossa primeira ida ao telão, para responder as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Eu tenho aqui a pergunta da Elza. Sou diabética. Quando a quarentena for relaxada, pessoas do grupo de risco, como eu, deveremos continuar em isolamento por mais tempo? Elza, provavelmente sim. Acho que até a gente ter uma vacina para esse novo vírus, todas as pessoas, mas principalmente aquelas do grupo de risco, vão ter que tomar cuidado e manter aquelas recomendações de evitar aglomerações, usar máscara e tomar cuidado com a higienização das mãos e o contato das mãos com a face. A pergunta da Josélia agora. Fui ao supermercado e voltei para casa. As gotículas com as quais tive contato ficam também nas roupas? Devo lavá-las imediatamente? José, é importante que a roupa que você vai na rua, quando chega em casa, você atire, você higienize, limpe bem as mãos, limpe os produtos que você trouxe e, se possível, já tira e põe para lavar. A pergunta da Thaís. Minha irmã começou a ter sintomas no dia 15 de abril e testou positivo. Ao voltar para o trabalho ontem, ela fez o teste e ainda deu o vírus ativo. Isso é possível? Isso é possível, Thaís. O que a gente tem visto... Um mês quase. E tem sido publicado em vários trabalhos que algumas pessoas você detecta as partículas virais no exame que você colhe do nariz por períodos prolongados, às vezes maiores do que 30 dias. O que a gente não tem muita informação ainda é se esse materialzinho genético do vírus que é detectado no exame do nariz, ele representa um vírus com capacidade de infectar outras pessoas ou não. Muito provavelmente não. Mas na dúvida ela deve voltar ao trabalho, por exemplo? A gente tem recomendado que volte ao trabalho usando as recomendações de uso de máscara para todo mundo e higienização das mãos. A pergunta da Jussara. O que fazer quando você descobre que seus vizinhos testaram positivo? Estamos com muito medo aqui no meu prédio. Jussara, é muito importante que você não fique com medo. Essa transmissão ela não vai acontecer porque o seu vizinho está num apartamento ainda que seja do lado e possa ter passado para você. Mantenha os cuidados com higienização. Não, por favor, não faça preconceito contra o seu vizinho. Pois é, tenha empatia com esses vizinhos e entenda a situação difícil que eles estão enfrentando pela preocupação e nada de afastá-los. Muito bom. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações, as suas dúvidas no nosso combate. Até já. Às 10h20, estamos de volta com o nosso combate. Já estamos nos acostumando a sair de casa usando máscara sempre com a boca e o nariz protegidos. Mas e os olhos? De acordo com os cientistas americanos, eles também podem ser portas de entrada, nossos olhos também podem ser porta de entrada para o novo coronavírus. Pesquisadores da Escola de Medicina Johns Hopkins descobriram que os olhos produzem uma proteína chamada ACE2, também presente no trato respiratório e nos pulmões, que serve como um receptor para o vírus. Assim, se gotículas ou aerossóis do espirro ou da tosse de uma pessoa infectada atingirem os olhos de outra, o novo coronavírus pode começar a entrar nas células através deles.
E esse mesmo estudo indica que os olhos não são apenas porta de entrada para o vírus. Os cientistas também encontraram partículas de vírus nas lágrimas que poderiam, por isso, ser capazes de contaminar. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com o médico José Benis, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutor José, muito obrigado pela sua presença. Esse negócio de ter vírus na lágrima surpreendeu muita gente aqui na nossa redação. É verdade isso mesmo? A gente pode se contaminar dando carinho para as pessoas e, eventualmente, tocando uma lágrima? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos ouvem. Sim, pegou de surpresa toda a comunidade científica, porque no início não havia esse relato ainda, mas é lógico que tudo sobre o coronavírus é muito novo, muito recente. Então, nós temos novidades aí a cada época. Então, realmente, o trabalho recente publicado mostra a presença de partículas de vírus ou vírus completos na lágrima e nas células epiteliais da mucosa conjuntival. Traduzindo para um português mais de costume, a conjuntiva é essa pequena camada que cobre o branco dos nossos olhos, que é onde, então, nós temos a conjuntivite. Então, inflamação da conjuntiva, conjuntivite. Então, é verdade, sim, agora, que a lágrima pode estar contaminada com o SARS-CoV-2. Pois é, isso justifica tanta pergunta que chega aqui no nosso programa. As pessoas falam, a máscara está me protegendo só do nariz para baixo, mas e os olhos? Eu preciso usar óculos? Teve gente que já perguntou se precisava comprar também, além da máscara, além de fazer a máscara caseira de pano, usar também o face shield, aquela proteção de acrílico ao redor para pegar um ônibus, para pegar um trem. Isso é exagero, doutor? Sim, no momento, esse tipo de paramento não é recomendado para os pacientes comuns ainda. Quer dizer, aquelas pessoas que não têm uma suspeita de coronavírus por infecção ou a confirmação, não é necessário usar o óculos de protetor como uma recomendação constante. A máscara, ela evita os aerossóis que sejam propalados no ar, como mostrou o nosso vídeo institucional bem interessante antes. Quer dizer, se a pessoa que está falando próximo a você está com a máscara bem protetora, com certeza você estará protegido desses aerossóis que são emitidos mais do trato respiratório da boca e do nariz. Porém, porque os olhos, quando nós piscamos, a quantidade de aerossóis que eventualmente possam sair são muito poucos e muito limitados àquela proximidade. Porém, no caso dos médicos que estão na linha de frente, enfermeiros e todo o pessoal de saúde, claro, quando o paciente tem uma suspeita de coronavírus e a confirmação, sim, aí é necessário usar óculos de proteção e até a máscara de proteção ou face shield, como você mencionou, naqueles casos do exame próximo entre o médico ou a equipe de enfermagem no trato com esse paciente. Eu tenho só mais uma pergunta para o senhor, doutor Benis. Peço que o senhor responda rapidamente por causa do nosso tempo. Conjuntivite também é um sintoma de coronavírus? Sim, é um conjuntivite, é um sintoma assim, pouco frequente, mas sim, em casos comuns, por volta de cerca de 1 a 2% apenas em pacientes graves, doentes, é que essa porcentagem sobe mais. Mas é um dos sintomas, porém, menos frequente que todos os outros sintomas que têm sido falados com mais abrangência no momento. Ótimo, mas é bom a gente ficar alerta já. Doutor José Benis, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Essa oportunidade de estar com vocês, muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. De acordo com os números totalizados pelas secretarias de saúde, vamos dar aqui os números mais recentes, nós temos de casos confirmados no Brasil 192.081 casos confirmados de Covid-19. Óbitos, passamos dos 13.276 e casos recuperados, esse número do Ministério da Saúde, 78.424. Agora o nosso acompanhamento diário também dos óbitos, da quantidade de óbitos registrados por dia. O primeiro óbito aconteceu no dia 17 de março e aqui no gráfico a gente vê a evolução desses casos. Ontem tivemos 749 registros de mortes, um número 15% menor em relação ao número anterior. Mas a gente consegue ver como esse gráfico está dando saltos e a gente sempre espera que ele caia. Mas o que todos os médicos nos dizem aqui é que ainda não estamos vivendo ainda no momento de pico. Estamos no pico já, doutor Durval? Então, é difícil que a gente explique isso de uma maneira
É fácil porque o número de óbitos ele não representa o que aconteceu ontem, ele representa o que foi descrito ontem de exames que saíram, de às vezes óbitos que aconteceram há uma semana atrás. Então a gente precisa ter uma continuidade de queda para conseguir dizer que esses óbitos que estão acontecendo, eles estão diminuindo. Né? Em dias como numa segunda-feira, por exemplo, às vezes eu não tenho os óbitos do final de semana que são computados depois de uma terça ou numa quarta, e esse aumento pode estar relacionado a isso. Né? Então, teria que ter uma continuidade de queda para que a gente dissesse que realmente a gente saiu do pico. A gente percebe que no final de semana sempre tem uma queda, depois compensada com novos saltos. Das 200 para 400, para os 600, para 700, chegamos a 800, mas agora baixamos para 749. É ver como esse número vai se desenhar hoje. O Zaqueu Evangelista é técnico industrial. Ele mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e gravou um vídeo comemorando a vitória contra a Covid-19. Seguindo as recomendações médicas, com isolamento, com cuidado muito rigoroso com a higiene, passando álcool gel nas maçanetas, nas mãos, separando os utensílios e com o apoio intenso e incondicional da minha família, alimentação reforçada, com todos os cuidados, nós viramos o jogo. E hoje, 15 dias depois daquele teste, eu estou 100% curado. Com a graça de Deus, nós vencemos o coronavírus e é possível vencer essa doença avassaladora. Vitória! Parabéns, Zaqueu, parabéns. Feliz vida. Vamos voltar com as perguntas do João Paulo agora. Fiz 2 vezes o teste PCR e as 2 deram positivo. Depois que me curei, fiz 3 vezes o teste sorológico e as 3 deram negativo. Por que isso acontece? O sorológico devia mostrar que ele desenvolveu anticorpos, mas deu negativo. Ou ele não tem anticorpo, ou ele nunca teve a doença. Não, na verdade, a gente tem que lembrar que o desempenho dos testes não é 100%. O teste é ruim, então, essa é a resposta. Entre os testes sorológicos existe uma variabilidade de desempenho muito grande. Tem alguns que podem cursar com até 80% de falso negativo. Então, se você teve aquele teste PCR positivo que detectou o material genético do vírus no começo, você pode ter certeza que você teve a doença. A pergunta do Adriano: um único vírus entrando no corpo é o suficiente para infectar a pessoa? Como é que funciona a negócio do vírus? Quando eu falo com o senhor, se eu estiver infectado, conversando, na minha gotícula, quantos vírus chegam no senhor? O corpo ele tem, Adriano, algumas barreiras naturais para impedir que um único vírus causasse a doença. Então, isso provavelmente não acontece por um único vírus, porque nessas barreiras naturais, muitos desses vírus eles são eliminados. Mas se você tem exposição a uma pessoa que está com coronavírus e essa pessoa você encosta ou você tem exposição a grande quantidade de aerosóis, que é o vírus no ar, você tem um risco, sim, de ter, mas não vai ser por um único vírus. Você teve contato com muitos ao mesmo tempo. Mas a gente fala muitos, são o quê? Milhões de vírus? Claro. Provavelmente milhões, microscopicamente falando, e a gente não consegue determinar isso de uma maneira pura. Mas provavelmente se fosse um único, ele não conseguiria transmitir. Um único? Não. Pergunta do Sidney: ao chegar em casa, posso deixar a máscara no carro e reutilizá-la depois? Sem lavar, tô entendendo, né? Sidney, depende muito de quanto você usou essa máscara, né? Se você saiu de casa de carro, usou essa máscara no seu dia a dia, foi no supermercado, na drogaria, o ideal é que você pegue a máscara, leve para casa e higienize, né? Lave, coloque no balde lá com água, sabão e hipoclorito para depois reutilizá-la. É o ideal. Mas, obviamente, se você saiu de carro e usou bem pouquinho a máscara, num percurso curto, talvez você possa reutilizá-la. Pergunta do Christian. É difícil, eu sei. Pergunta do Christian. Minha filha tem 11 anos e foi diagnosticada com pré-diabetes. Ela está no grupo de risco? A gente sabe que algumas doenças, como o diabetes, por exemplo, ele aumenta a chance de ter complicações. Em compensação, as crianças elas têm quadros muito pouco sintomáticos e mais dificilmente evoluem para problemas, para complicações. Então, na dúvida, eu acho que ela deve ser tratada assim como um grupo de risco inicialmente e você tomar todas as medidas para evitar que ela se infecte. Pergunta da Andréia: a partir de qual temperatura posso considerar que estou com febre? Existe uma média de temperatura para a febre da Covid? Então, Andréia, normalmente os médicos consideram febre aquela temperatura acima de 37,8. Né? Mas temperaturas um pouco abaixo disso a gente considera subfebril. Agora, é importante a gente lembrar que nem todos os pacientes que fazem infecção pelo novo coronavírus têm febre.
Então, a gente tem uma porcentagem dos pacientes aí que não tem febre e desenvolvem a infecção pelo novo coronavírus. Eu fiquei na cabeça aquela pergunta do lavar a máscara, né? A gente às vezes tem preguiça de lavar a máscara, mas eu acho que é importante sempre lavar, né? Isso faz parte das mudanças que a gente tem que começar a assumir a partir de agora, né? Ter mais higienização, ter mais cuidado com tecidos, com máscaras. Pois é. Vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com outras dúvidas no nosso combate. Até já. São 10h35, estamos de volta. A gente tem falado com frequência sobre os cuidados com os idosos e a preocupação do mundo todo com os asilos. E da Europa chegam ideias criativas. Em Portugal, um asilo da cidade de Montijo se adaptou para voltar a receber visitas. O objetivo é que os visitantes fiquem do lado de fora e, através de uma cabine de vidro, consigam ver e conversar com os parentes. Os idosos, claro, ficam do lado de dentro do asilo, sem qualquer contato com o exterior. A ideia foi apelidada de Box das Emoções. Na Bélgica, mais uma iniciativa, e essa um pouco mais ousada. Alguns asilos estão usando guindastes para que as pessoas consigam chegar mais perto dos parentes internados. Do lado de dentro, as equipes dos asilos se certificam de que os idosos fiquem distantes ou nem abram as janelas. A ideia é a partir do gerente de uma empresa de limpeza que estava com os guindastes parados por causa do lockdown. E na Inglaterra, uma senhorinha de 91 anos caprichou no tricô e homenageou o hospital de campanha erguido em Londres para tratar pacientes de Covid. Tá tudo ali: recepção, camas, UTI, médicos, enfermeiros e os pacientes. Por meio do tricô, a Margaret Seaman já tinha ajudado projetos da região onde mora. Agora, com essa nova homenagem, ela quer arrecadar dinheiro para ajudar o Serviço Nacional de Saúde britânico no combate à epidemia. Só rapidinho aqui, são notinhas curiosas, mas aproximam as pessoas. E nesse momento, se aproximar, mesmo com uma barreira de proteção, ajuda muito quem está distante ou mesmo quem está doente, né? A gente tem que se preocupar tanto com o coronavírus quanto com a nossa saúde mental, né? E, obviamente, cortar totalmente o contato com os idosos não é saudável, né? Então, a gente tem que tentar fazer essa aproximação de forma segura, usando videochamada, né? Acho que principalmente videochamada, que é difícil a gente ter essas estruturas aí que a gente viu, né? São ideias curiosas, mas difíceis de aplicar na prática. Claro, e é bom para os dois lados, né? O Conselho Federal de Enfermagem registrou que mais de 4.000 profissionais da área pegaram Covid-19 e que 112 morreram por causa da doença. São enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que estão ali diariamente lutando para salvar vidas. Tanta dedicação e amor à profissão estão fazendo a diferença na luta contra o novo coronavírus. Uma mulher índia, que é técnica de enfermagem, usa o tempo livre para ajudar a população da comunidade onde mora. Veja só. O Parque das Tribos é uma Babel dos índios em Manaus. 700 famílias de 35 etnias diferentes que deixaram as aldeias para sobreviver na cidade. E agora enfrentam um inimigo comum. A Covid-19 não respeita a classe social e nem mesmo as diferenças culturais entre os indígenas. Só que por aqui encontrou resistência de uma índia disposta a doar o seu tempo e o ofício que aprendeu para ajudar outras pessoas. Embaixo de toda essa proteção está uma integrante da etnia Witoto. Wanda Ortega é técnica em enfermagem e, andando de casa em casa, batendo de porta em porta, vem monitorando o avanço da Covid-19 na comunidade. São pelo menos 40 pessoas com sintomas da doença no Parque das Tribos. Conseguiram fazer o monitoramento dela? Ela fez, tá aí com papel? Uhum. Traz lá para mim ver, por favor. Eu me sinto muito feliz de estar podendo contribuir numa melhora de saúde dos nossos parentes que têm apresentado alguns sintomas aqui dentro da nossa comunidade nesse momento de pandemia. O esforço ganha reconhecimento. A Wanda, ela está sendo uma pessoa assim que a gente possa se inspirar nela, né? Porque ela tem lutado não só por ela, pela família dela, mas pela comunidade toda. No lugar do artesanato, as costureiras indígenas agora produzem máscaras. Sinto muito feliz de poder estar ajudando nossos parentes e outras pessoas também que não são indígenas, que vêm aqui com a gente e a gente doa as máscaras para eles, né?
Então isso é muito gratificante para nós. É a solidariedade na luta contra a pandemia. Eu gostaria de pensar numa humanidade pós-pandemia realmente mais humana, sabe? Que a gente possa continuar com essa solidariedade que a gente tem visto, né, por parte das pessoas. Que isso é possível, você olhar para o outro é possível. E eu acho que a gente consegue viver num mundo melhor assim. É isso, Wanda, é a solidariedade e a ciência que vão nos livrar dessa. Vamos saber agora o que é fato, o que é fake nas mensagens que circulam pela internet. A Clara Velasco, do G1, nos ajuda todo dia nessa missão e hoje tem um pacote completo, que tem informação falsa sobre teste, sobre vacina. Fala pra gente, Clara. Bom dia. Bom dia, Márcio. Pois é um vídeo que está bombando nas redes sociais. O problema é que, como você falou, ele tem tanta informação falsa que ele já foi até banido de vários sites. É um documentário que tem uma entrevista com a bioquímica americana Judy Mikovits. Ela fala que tem várias vacinas da gripe que têm o coronavírus, que se as pessoas já tomaram essas vacinas, elas estão infectadas. Ela também diz que o uso das máscaras de proteção reativa esse coronavírus da vacina e deixa as pessoas doentes. Outros médicos que também são entrevistados nesse documentário falam que o uso da máscara e medidas de isolamento social acabam piorando a pandemia, ou seja, não protegem ninguém, ainda enfraquecem o sistema imunológico das pessoas. Isso porque essas medidas impedem que as pessoas tenham contato com vírus e bactérias que desenvolvem a imunidade. Só que nada disso é verdade, pessoal, é tudo fake. A gente falou com vários especialistas, eles disseram que o novo coronavírus não está nas vacinas da gripe, que a vacina tem fragmentos inativos do vírus influenza, que é o que causa a gripe, e que é de uma família bem diferente da do coronavírus. Eles também falaram que não é verdade que a máscara ativa o coronavírus, que se a pessoa já está infectada com coronavírus, não há nada que o uso da máscara não vai mudar o grau de infecção da doença. Para fechar, os especialistas também falam que é mito falar que a quarentena piora a imunidade, que se as pessoas já mantêm hábitos de saúde saudáveis, elas vão ficar bem. Márcio. Muito bom, Clara. Todo dia uma mentira diferente sendo desmentida aqui no nosso programa, graças ao seu trabalho. Obrigado a você e a todo o pessoal do G1. Vamos continuar aqui na nossa tela, respondendo as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta da Márcia. Trabalho numa recepção e uso máscara o tempo todo. Mesmo assim, posso pegar o vírus caso converse com uma pessoa contaminada? Bom, Márcia, para você pegar o vírus, se você está usando máscara, você tem que quebrar aquelas técnicas que a gente diz. Então, se você, por exemplo, não limpa suas mãos, leva a mão ao olho, leva a mão à boca, não adianta você estar de máscara. Então, o importante é que você se proteja também tomando cuidado com as suas mãos. A pergunta da Josefa: os pacientes infectados ficam juntos no mesmo ambiente hospitalar. Isso não pode piorar o estado deles? A carga viral não aumenta? Não, Josefa. Uma vez que a pessoa pegou a infecção, a gente não tem nenhuma evidência nos estudos mostrando que eles ficarem juntos aumentaria a carga viral e pioraria o quadro deles. Então, isso não é verdade, não. A pergunta do Luiz Carlos: se uma pessoa com sintomas leves infectar outra pessoa, essa pessoa também terá sintomas leves? Luiz Carlos, o que determina a gravidade de uma doença na pessoa não é o sintoma que teve na outra, mas é o próprio sistema imunológico, como a pessoa reage do ponto de vista de resposta à infecção do vírus. Dr. Dorval Costa, infectologista, doutora Miriam Dalben, epidemiologista, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. A gente fica por aqui. Você sabe, se quiser rever o combate, pode ir ao Globoplay quando você quiser. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. Nós voltamos amanhã às 9h50 com mais um programa e eu espero você. Até lá e um bom dia.